Então, vereador, né? Estou vereador, mas sou professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal, agora estou me aposentando, e trabalho na área do planejamento urbano, né? Doutorado, enfim, mestrado, e também na questão da habitação, plano diretor e, mais recentemente, mobilidade urbana. Também estamos debatendo, faço parte do grupo de estudo da mobilidade urbana, estamos estudando uma proposta metropolitana, inclusive, já debatemos com várias comunidades, na universidade também, que carece, infelizmente, o município, um plano de mobilidade urbana, e tampouco não tem nenhum plano metropolitano, e menos ainda no estudo de origem e destino, que agora, tardiamente, o governador está providenciando. Bem, eu vim aqui representar, eu acho que o foco está um pouco fragmentado. Me chamaram porque eu vim aqui, o vereador, nesse momento, o Tiago Silva, pediu para representá-lo aqui, mas bem tardiamente, né? E aqui diz no título projetos. Não é projeto. Primeiro, a Câmara não faz projetos, né? Mas veio aqui como projetos, faz projetos de lei, né? Então, num momento já, eu acho que tardio, que a Câmara de Vereadores está vindo para cá, né? Porque a Câmara de Vereadores, ela acompanharia os projetos que devem ser a partir das populações, ela acompanharia, como eu fiz, representando a Universidade Federal durante 7 anos, no plano diretor participativo. Naquela época a gente reivindicava que a Câmara de Vereadores pudesse, desde o início, estar acompanhando o plano diretor participativo desde 2006, e infelizmente ela se ausentou, está se ausentando ainda. Eu entrei agora em janeiro, em 2011 eu levantei essa tese, que nós tínhamos que ter uma frente parlamentar do plano diretor participativo, entre outras. Infelizmente, essa proposta que eu coloquei não foi aprovada, foi negada. Então eu quero colocar aqui uma denúncia. É um paradoxo isso. Eu estou vindo aqui para representar uma entidade que eu estou vindo fazer uma crítica, né? Mas infelizmente é assim, né? Nesse momento eu estou representando, eu quero colocar aqui, recolocar o papel de uma Câmara de Vereadores, o papel legislativo, né? Então eu espero que a partir de agora, né, estejamos acompanhando tanto o projeto Orla, com uma questão do planejador que está sendo ainda nessa fase retomada, depois da fase final do Darberger, né? Também outros processos, com a discussão aqui do Conselho, que criou ano passado, o desenvolvimento norte da ilha, né? Outros debates também que estão acontecendo, que a Câmara vá acompanhando, para depois, quando chegar nas propostas do plano diretor, não sofrendo várias emendas uma peça do plano diretor, né? E gerar uma frustração generalizada com a população. Eu, particularmente, defendo que devia referendar praticamente a Câmara de Vereadores e, no caso, se fizerem emendas, eu penso para aperfeiçoamento. E, mesmo assim, tem que ser consultado a Câmara de Vereadores. Como é que os vereadores vão participar de um processo que não estiveram presentes, né? Qual é a legitimidade disso? Até algumas teses de inconstitucionalidade, se a Câmara de Vereadores deve até fazer emendas de plano diretor, que cabe ao Executivo, e ele não deve intervir numa área que não tem instrumentos para isso. Como é o nome de ruas, que eu particularmente estou criticando nesse momento, sou contra a nomeação do nome de rua, né? Referindo o processo de irregularidade que nós temos nessa cidade. Bom, então, eu vim colocar aqui mais um outro título, que é no sentido de qual o papel da Câmara de Vereadores para acompanhar esse processo, de fazer essa vinculação com relação a toda a proposta de elaboração de reestruturação do território, no caso norte da ilha, via plano diretor, via projeto Orla, que eu acho que as duas metodologias estão se chocando, já falei isso para a arquiteta Vanessa, eu acho que são dois mundos que devem estar articulados, estamos batendo cabeça, né? Com outros também processos de discussão, como eu falei, também tem levado uma discussão também, outras entidades que eu também participei lá. Bom, então eu queria colocar isso em primeiro lugar. O segundo lugar é o seguinte, com relação, eu falo mais da planejamento, o modelo de desenvolvimento que nós estamos tendo, primeiro, a Câmara de Vereadores, só para terminar aqui, ela infelizmente ela atua de uma forma apagando incêndio. Muitos vereadores, a maioria são vereadores intendentes, quer dizer, atuam apagando incêndio nas comunidades, né? A comunidade do desespero, que não tem planejamento para essa cidade há décadas, né? O processo de loteamento vão acontecendo a revelia de qualquer plano diretor. Então o vereador vai lá, vai atendendo as comunidades de uma forma clientelística ou não, né? Então exatamente o papel da Câmara de Vereadores tem sido o sentido inverso do que devia ser o seu papel, de ela acompanhar o Executivo para não lutar por um plano global para essa cidade. Então o vereador, primeiro, não é vereador de uma comunidade, é o vereador de um município como um todo. Então eu estou lá, e eu queria colocar aqui algumas reflexões mais gerais para isso, que nós tínhamos que debater
também no norte da ilha, que foi sempre o vetor dominante, o norte da ilha, tem várias teses de professora Marilê Sugai, eu e outros, né? Nós temos que repensar o desenvolvimento dessa ilha, que a capacidade de suporte de toda a ilha, de modo geral, está aquém, já estourou. E o norte da ilha falta água durante o verão, ela está entrando colapsando em vários pontos da cidade. Aqui, por exemplo, tem ecossistemas frágeis, vulneráveis, vários. Tanto os aquíferos, eu mesmo desenvolvi um plano diretor na época, com as comunidades de Santinho em 2000, fomos contra o outro plano diretor do IPUF na época, respeitando o aquífero do Guarani, o aquífero que está ali, né? Depois tem os aquíferos, depois tem a questão das bacias. A metodologia de plano diretor que nós desenvolvemos, de modo geral, não respeita as bacias, no caso atolhos, que tem uma especificidade que as UEPs do plano diretor ignora as especificidades geográficas e ambientais. E o terceiro, as bordas d'água e os mangues. Quer dizer, esse é o primeiro ponto, que é a premissa fundamental que o plano diretor, desde 2006, as comunidades vêm debatendo, que tem que partir desse plano ambiental, né? Esse é o ponto central. E infelizmente, os vereadores vêm de uma forma fragmentada do espaço, não vêm de uma forma, vamos dizer, sistêmica, geral, né? O segundo ponto que eu queria colocar é a questão, baseado na lei do Estatuto da Cidade, que todo vereador devia saber, nós temos que acompanhar nesse sentido, é que o plano do território não é um problema técnico, embora eu seja arquiteto, estou sendo do ponto contra mim mesmo, mas no sentido, a partir das comunidades, elas que vivem o lugar, elas que vivem o território, e por isso os arquitetos, que também são moradores, não só técnicos, engenheiros, enfim, é a partir delas que você pensa o plano da cidade. Então, o plano diretor participativo do Estatuto da Cidade foi um grande avanço no país, desde 2001. E aí eu acho que eu queria colocar aqui, eu queria contrapor o inverso, o discurso que está tendo na Câmara, e eu havendo sinto aqui também, em alguns momentos que eu vejo, que está demorando muito o plano diretor. Bom, o plano diretor, ele trancou porque foi suspenso em 2008, final de 2008, certo? Foi retomado no final de 2011, na gestão do prefeito passado. Então não é culpa da comunidade, quero deixar bem claro aqui, né? Quer dizer, isso foi interrompido por problema do executivo. Foram noites e noites, e horas que as comunidades se dedicaram. Aí vem o projeto órgão, depois vem outro. Então, bom, mas aí, e como é que fica para trás? Então eu queria recuperar a memória, e onde é que estão as diretrizes de 2008, então, a parte norte da ilha. Então eu queria que você não assistia a palestra para a memória, eu estava em outra vez nesse momento, dos moradores locais, mas a primeira base tem que ser o que se acumulou em 2008, revisado mais recentemente. A segunda base, o projeto Orla, tem que partir dessa memória. O plano diretor não vem separado do projeto Orla, tudo bem, tem uma especificidade. Nós temos que trazer esta acúmulo, fundamental para nós, tá? Fora os outros acúmulos que o próprio Poder Executivo já teve, né? Então, nesse sentido, eu queria dizer, parece que uma sensação que as comunidades estão tendo, os vereadores refletem essa fragmentação, é que são coisas separadas e parece que começa tudo de novo. E tudo de novo, né? Então aqui, por exemplo, o Conselho criou, eu já li o documento, vários vetores estão colocando, que é os espaços públicos, o modelo da questão turística para o norte da ilha, que os Sapiens Parks, uma nova forma de pensar a economia do norte da ilha, né? A própria indústria colocar ali é complicado, mas assim, a indústria, imagino, não poluente, né? O aspecto fundamental do meio ambiente, a questão da ordem, né? Criar uma sustentabilidade para o norte da ilha, respeitar a capacidade de suporte. Tem vários vetores que eu estava lendo ali, eu imagino que esses acúmulos que fizeram, que é como que se articulasse com 2008, do plano diretor participativo, senão, mas o que é isso? São duas populações separadas? Então eu estou vindo aqui para a gente, junto, acompanhar esse processo, e eu, como arquiteto, para ter essa articulação dessas demandas. O outro aspecto que eu ia colocar aqui, outro também grande sabedoria, grande acúmulo de discussão, foi as mobilizações de saneamento. Houve, pelo menos a CIF participou, as comunidades locais. Onde é que está esse debate? No qual apareceu, inclusive, o aquífero. Houve uma mobilização contra o aquífero, uma parte, outra a favor. Se for aquífero, trata antes ou depois? Como é que é? É bruto ou não? Tem outra, qual é o sistema de monitoramento do tratamento atual? Há uma desconfiança da Casan. Eu acompanhei isso, inclusive, como professor e também como atuante nessa área. Essa sabedoria, esse acúmulo, que tem um protesto aqui no desativado terminal ali na Praça Santo Antônio, também é outro caudal para a gente vir e costurar essas várias ações, né? Bom, então, nesse sentido, eu queria dizer que, para concluir, de que a Câmara de Vereadores, ela que pare de fazer atuação, e já vou anunciando, lá, a atual legislatura está propondo
de suspender a resolução 392, que evita a alteração do plano diretor, e a nomeação do nome de rua, está resolvendo suspender, porque está demorando o plano diretor, e está começando a tramitar na casa a alteração do plano diretor. Enquanto estão discutindo aqui, a Câmara de Vereadores lá está aprovando, já começou a atuar na alteração do plano diretor, liberar gabaritos. E o que vai se fazer sobre isso? Eu, particularmente, sou contra a nomeação do nome de rua, que suspenda a alteração do zonamento até que se libere o plano diretor, até que essa discussão aqui se tenha consecução, e aí sim vão discutir se altera ou não os gabaritos. Mas estou avisando que a Câmara de Vereadores está colocando, já começou, tramitação normal da matéria. Nós estamos tentando que tramite, mas pelo menos na hora de aprovar no plenário, que suspenda no cabide e espere o plano diretor, pelo menos uma situação intermediária. Então eu queria colocar que nesse encontro aqui, que saia alguma recomendação com relação ao plano à Câmara de Vereadores. Porque é um outro mundo lá paralelo que está acontecendo, que em parte de vereadores até dos espíritos da pressão das comunidades, ele diz, não podemos esperar mais, nós temos que liberar, não dá. Algumas emendas do bem, mas tem muitas emendas lá que são emendas do mal, que vêm dar impactos ambientais. Tem mudanças para que são interessantes, sociais, mas tem outras que são de alto impacto ambiental, em áreas que já superou a capacidade de suporte. Eu proponho, inclusive, que no meu racionamento, algumas áreas como a Trindade tem que ser congeladas, você tem que parar. E quando reestruturar a infraestrutura daquela área, em termos de esgoto, água, a parte de estacionamentos, no mínimo, estou falando, isso aqui tem outros, a resíduos sólidos, que agora não é possível liberar gabaritos, ou respeito ao atual plano diretor, no mínimo. Isso chama dar uma moratória. E olha que várias partes de moratória. E por fim é o seguinte, nós lá na Câmara de Vereadores, e eu me incluo, há uma ignorância com relação aos planos nacionais de resíduos sólidos, chegou agora há pouco. Plano nacional de saneamento, chegou agora há pouco. Plano de mobilidade nacional, o ano passado, nacional. Aqui não tem plano de mobilidade. Então os planos nacionais que fazem o regramento estão chegando no Brasil tardiamente. E nas câmaras, no Estado, na Assembleia, muito lento. E aqui, agora que estão chegando os planos, e eu acabei de conversar lá, viu? Com o município lá, com o engenheiro que eu chamei no meu gabinete, o engenheiro Elson, porque eles estão agora montando um plano de resíduos sólidos e a parte da construção, o vereador, vou dizer o nome, disparou como da construção civil. Pô, peraí, o que é isso? Não sei qual é o interesse. Bom, aí nós tentamos puxar de volta o plano dessa construção civil, particular com o plano geral de resíduos sólidos, que está articulado no plano geral de gerenciamento, como é que chama, de gestão. Exato, que deve vazar na linha nacional, certo? Então eu tive que fazer um esforço como vereador de fazer que o vereador pare de fragmentar, são dois vereadores, para poder obedecer o ritmo da prefeitura, para ver um sistema global de saneamento. E mesmo a prefeitura tem que estar de olho, porque tem que ter participação. Entendeu? Então não se está claro, estou só um aspecto. Onde é que está a mobilidade urbana? Mesma coisa. O prefeito vai lá, o vereador, e trabalha na fragmentação de um plano e esquece do conjunto. Então nós temos que trabalhar no sentido de um plano de uma articulação da Câmara que acompanhe, certo? E tem uma articulação de todas as entidades, né? Numa visão integrada e sistêmica. Obrigado. Está dando 3 minutos aqui, obrigado. Então é o seguinte, ó, eu estou falando aqui, eu oscilo entre vereador, que critica a mim mesmo, e ao mesmo tempo estou falando também como participante do processo participativo dos 17 anos, e estou falando como acadêmico, nos 3 níveis. Né? Então eu acho que, infelizmente, chegou tarde o processo participativo aqui em Florianópolis, porque em 2006 eu cheguei a propor que o prefeito fosse entrar de comunidade administrativa no Ministério Público, que entrou tardiamente em 2006, resolvemos apostar no prefeito, foram 2 anos, depois suspendeu o processo participativo. Né? Bom, então agora o prefeito atual parece que está querendo fazer um esforço de recuperar o tempo perdido, colocou técnicos lá, e nós estamos tentando apostar que realmente agora saia um plano de mobilidade metropolitano, um plano de resíduos sólidos integrado e saneamento junto, né? E um plano diretor que faz a articulação de tudo isso, mas aproveitando o que já foi discutido. E tem um problema no plano diretor, nós somos capenga lá. Há desconfianças se o plano diretor vai fechar ou não. Bom, então, eu estou colocando o seguinte, eu vou fazer, prometo, vou lutar lá para que os vereadores acompanhem esse processo.
para a comunidade não levar um golpe lá na frente, cheio de emendas no plano diretor, para chegar na Câmara de Vereadores, que espero que chegue no final do ano ou início do ano que vem.